Trabalho da disciplina Projeto Cliente-Servidor. Nome do aluno: Ângelo Máximo. Professor Célio Prociliano Maioli. Tutor: Gabriel dos Anjos. Bem, primeira coisa que a gente fez, foi a criação de um mini mundo. Eu havia feito a criação de um mini mundo de um plano de saúde, mas aí eu solicitei ao tutor trocar. Então eu resolvi fazer um projeto voltado para um consultório dentário, né? Funcionamento de um consultório dentário, um projeto para isso. Então, a especificação dos requisitos do software neste documento foram expressas as características do programa dentro das necessidades dos usuários que utilizarão essa ferramenta no dia a dia. Este detalhamento visa levantar e especificar as funcionalidades básicas e específicas de um programa voltado para o consultório dentário, como eu havia falado. Então, o programa é voltado para um consultório dentário. O objetivo principal do projeto é de confeccionar um software que realmente deve ser adequado às necessidades do cliente, atendendo às suas necessidades. Então, basicamente, estes são a especificação dos requisitos do programa. Ele tem a função de organizar os dados do consultório e de proporcionar aos seus usuários uma interface de fácil manuseio, a fim de que estes dados possam ser coletados com rapidez e segurança. Então, além de facilidade o usuário ter facilidade ao manusear o programa, esses dados também devem estar alocados de uma maneira que eles possam ser alocados com maior rapidez e com certa segurança. De uma forma geral, o software deve ser utilizado pelo cliente, principalmente para o cadastro dos clientes, né, inserindo seus dados pessoais, como nome, endereço, telefone, os documentos pessoais, data de nascimento. Também deverá ser utilizado para o agendamento de consultas, controle de caixa, entrada e saída, tanto de dinheiro quanto de insumos, né? A compra de insumos, você vai ter que ter um controle de estoque, um controle financeiro e também uma ficha clínica dos clientes, onde é especificado se o mesmo tem alergia, se toma algum remédio controlado, se tem algum problema de saúde ou até mesmo se a paciente, né, estiver grávida, no caso de uma paciente, se ela estiver grávida. Os auxiliares de um consultório possuem várias tarefas, como a compra de materiais, o controle e o agendamento. Os dentistas, a função deles é de acompanhar as fichas dos pacientes e alterar alguns dados, né? Quando eles fizerem algum tratamento, alguma coisa, alguma coisa no paciente, né? Então ele vai registrar nessas fichas. Até mesmo porque se o paciente retornar ao consultório, ele tem que ter os dados, né, para poder acessar, para saber o que foi feito no paciente em visitas passadas. O dono do estabelecimento possui necessidade de conhecimento de todo o processo, né? Ele precisa saber quantas consultas foram realizadas, precisa saber o que entrou no caixa, o que saiu, se foi usado algum plano, né, odontológico. Então ele precisa saber também a quantidade de material que tem em estoque, os dados dos funcionários, os dados dos dentistas e, se for necessário, algum paciente também. Então, desde as informações mais básicas, como também a questão financeira.
se está tendo controle do retorno financeiro nas suas atividades e até mesmo poder desenvolver formas de trabalho para aproveitar melhor os recursos utilizados a fim de conquistar maior eficiência no trabalho e reduções nos desperdícios, aumentando assim a margem de lucratividade, né? Que geralmente é o que o empresário busca. Além de uma qualidade, ele também tem que buscar, né, uma margem de lucro para poder se manter. As especificações de caso de uso do administrador, né? Gerenciamento administrativo do sistema. Então ele terá todas as funcionalidades disponíveis. Então tudo que ele precisar ter acesso, né, ele vai ter acesso a tudo. Afinal ele é o administrador. A secretária, as tarefas dela são incluir, alterar, excluir e consultar dados do cadastro de pacientes e de fornecedores. A ficha clínica do paciente, obviamente que quando o paciente chega no consultório, a primeira pessoa que irá atendê-lo será uma secretária. Então os dados assim principais, CPF, nome completo, né, os primeiros dados, né, quem vai recolher estes dados é a secretária, que também fará o agendamento das consultas por telefone ou pessoalmente. Um controle do caixa e o controle do estoque. Especificação de casos de uso. Continuando, dentistas. Os dentistas eles vão incluir, alterar, excluir e consultar dados, desde que sejam dados a sua própria agenda. Cadastro de ficha clínica e cadastro de pacientes. Essa ficha clínica é a chamada ficha anamnese. Nós vamos ver lá na frente. O que é ficha anamnese? Ele faz algumas perguntas, né, para o paciente. Se o paciente tem alguma alergia, se o paciente já fez algum tratamento, se ele tem diabetes, se ele tem algum problema de saúde. Né, porque dependendo da pessoa, se tiver diabetes, o dentista tem que, né, ter certos cuidados, ou dependendo da situação, se o paciente for cardíaco, ele nem atende o paciente. Primeiro tem que ter uma autorização do cardiologista antes de tirar um dente, fazer alguma coisa assim mais complexa. O suporte. O suporte ele vai executar serviços integrados de suporte técnico para a configuração do software, no caso, e para os usuários, quanto à utilização do programa. No caso, né, esse aqui, eu acho assim que de repente eu me enquadraria, porque como criador do programa, né, eu daria um suporte com relação ao programa. Se precisasse fazer alguma alteração, se precisar, né, o cliente solicitar alguma alteração no programa, ou se precisar de uma manutenção preventiva ou corretiva. Então, casos de usos, nós temos gerenciar clientes, gerenciar fornecedores, agendamento de consultas. Temos também a ficha de anamnese, que foi aquilo que eu falei, que os dentistas vão fazer uma entrevista, né, mais detalhada, mais a fundo com o cliente, e será cadastrada nessa ficha, os dados serão colocados nessa ficha. Gerenciar a compra de insumos, né, então vai precisar comprar um material para repor no estoque, ou vai precisar os materiais em gerais, né, em geral, de um consultório dentário. Imprimir relatório de estoque, imprimir relatório do estoque, né, que você precisa imprimir para saber como é que está, se está faltando alguma coisa, precisa comprar. Então, basicamente é isso. Aqui é o diagrama do caso de uso, onde o administrador vai controlar o acesso, vai poder imprimir
O administrador, como foi falado, ele tem acesso a tudo, né? Então tem acesso aos dentistas, secretária, então ele tem acesso a todos os dados. A secretária, ela pode também ela vai agendar a consulta, cadastrar o cliente, também se for necessário, controlar os recebimentos, né? Aí os recebimentos tem que determinar se vai ser boleto, se vai ser cheque, vai ser convênio ou vai ser em dinheiro. Os dentistas, eles vão cadastrar a ficha anamnese, vão também, de certa forma, cadastrar o cliente. A secretária, eu esqueci de dizer que ela vai lançar as compras, né, se precisar fazer alguma compra, vai atualizar o estoque, imprimir o relatório de estoque, vai também cadastrar os fornecedores, cadastrar os produtos, precisa ter um controle dos produtos, controlar os pagamentos e se precisar se sair alguma coisa do estoque, também vai ter que, né, fazer um lançamento. Bem, aí vem o diagrama de classes, que tem aqui um controle financeiro, né, uma classe com controle financeiro, a secretária, o cadastro do paciente, que pode ser, ela vai cadastrar o paciente, ela vai controlar o caixa, né, cadastrar fornecedor, vai marcar a consulta. O paciente também vai marcar uma consulta. O dentista, né, tá ligado ao paciente. A receita, vai ter que ter a receita. O paciente pode precisar de uma receita. E aqui o administrador. Aqui, na realidade, eu confesso que o tutor até pediu uma correção, acabou que eu esqueci de fazer, tem que fazer uma correção aqui, que isso aqui não está correto. Bem, diagrama de sequência. O administrador tem um controle financeiro, ele realiza a compra, né, e ele faz um pedido de compra, a compra é cadastrada e vai receber o produto. Matriceira. Vamos lá. Aqui. Então, a matriceira tem o caso de uso do caso de uso gerenciar clientes. O caso de uso gerenciar clientes tem um cadastro, né? O cliente pode tem um cadastro, esse aqui tem o controlar o recebimento e tem agendar consultas. Então eles podem aqui, por exemplo, você pode recuperar os dados do cliente e fazer as alterações. Neste caso aqui é só basicamente cadastrar. Aqui, se você quiser consultar, você recupera, e aqui, se você quiser deletar. Para cadastrar um novo cliente, agendar uma consulta e controlar o recebimento, utilizo o C para criar. Se eu quiser alterar os mesmos dados, eu recupero e altero os dados utilizando recuperar e alterar, RA. Tem o caso de uso também, gerenciar fornecedores. Caso de uso, agendar consultas, gerenciar compras de insumos. Caso de uso por localização, gerenciar fornecedores. Este de localização, assim, os casos de uso por localização. Eu não imaginava um consultório com filiais. Eu, na realidade, só imaginava um consultório. Mas, como eu queria participar, né, fazer a tarefa, aí eu coloquei aqui, então, uma filial em Guarapari, outra em Anchieta e outra, quer dizer, a matriz em Guarapari
e 2 filiais, uma em Anchieta e outra em Piúma. Então, em Guarapari, eu posso fazer todas as ações: cadastrar, alterar, consultar os dados do cliente e cancelar o cadastro. Em Piúma e Anchieta também. Basicamente, essa aqui, em todas as unidades, nós podemos fazer. Gerenciar fornecedores. Só Guarapari vai poder comprar, alterar, consultar e cancelar o cadastro. Quer dizer, criar e alterar os dados, né? Consultar dados Anchieta pode e cancelar o cadastro também, Anchieta e Piúma. No caso de uso agendar consultas, todas as unidades vão poder fazer. O gerenciar compras de insumo, no caso só Guarapari. A única coisa que as outras vão poder fazer é consultar insumos, ver se tem insumo no estoque. Classes por localização. As operações que serão realizadas de acordo com a localização da empresa. Então, gerenciar clientes. Guarapari, Anchieta e Piúma poderão fazer. O gerenciar fornecedores. Só Guarapari. Agendar consultas. Todas as unidades. Gerenciar compras de insumo. Guarapari poderá fazer basicamente tudo porque é matriz. Anchieta e Piúma não poderão fazer compra de insumos. Tempo para utilização dos casos de uso. Bem, no caso de uso, eu pensei assim, o cadastro, acho que tempo zero, cadastrou, já tem que salvar. Nome do cliente, 1 minuto. Consultar dados, cancelar cadastro, eu acho que tem que ser instantâneo. Os fornecedores, só alterar dados que 1 minuto para as outras unidades, né? Se vamos supor, alterou em Guarapari, daí 1 minuto, acredito que tem que estar ok no cadastro. Gerenciar compras de insumos. Bem, estatística de crescimento das tabelas. Temos aqui a ID do cliente, o nome do cliente, endereço do cliente. Então temos os dados aqui do cliente. Foi feita uma soma, né? Aqui números inteiros, né? Aqui já não é, já é um caractere, são os caracteres, né? Vou achar. Então assim, somando, achei um total de 143. 143. E aí eu escrevi aqui, considerando que o consultório, né, já vai iniciar com 400 clientes, vezes 143, que é o valor de cada tabela, iniciamos a contagem com 57.200 bytes. Se por mês cadastrarmos 5 novos clientes vezes 143, é igual a 715 bytes por mês. Multiplicando o valor por 12 meses, chegaremos a um total de 8.580. Por 1024, encontro o valor em kbytes, que é de 8,37. Lembrando que começaremos com 57.200 dividido por 1024, que são 55,85 kB de crescimento. Então a perspectiva é de 8,37 kB ano. E aqui a tabela de estoque, foi feita a mesma coisa, né? Foram feitos os cálculos. Vamos voltar aqui. Considerações finais. Vamos lá. Bem, sugiro assim ao professor, quando for para uma nova turma, né, uma nova equipe, se for fazer um trabalho igual a este, o senhor exigir que o trabalho seja em grupo, porque eu não achei assim sinceridade que fosse tão complicado, inclusive porque eu tive a dificuldade às vezes de realizar as tarefas, porque tiveram algumas semanas, né, que tinham 2 ou 3 tarefas,
Então eu tive uma certa dificuldade. Acho que se fosse em grupo, a gente poderia ter dividido melhor. Acho assim que não foi erro, né, nem do professor, nem do tutor, mas assim, acho que sugiro, é uma sugestão, exigir que o trabalho seja em grupo para poder dividir melhor as tarefas. E no mais, eu acho que é isso e muito obrigado.